nome é Marinês, você está nos visitando, faço parte da equipe pastoral aqui da comunidade Shalom, mas hoje estaria pregando aqui pastor Carlos, iniciando uma nova série de mensagens, mas pastor Carlos, ele ia falar com vocês, pedir oração da igreja, porque no dia 22 estava agendada uma cirurgia, uma ablação no coração, né? Ele estava com uma arritmia já há algum tempo, mas na quarta noite começou a piorar, ele já estava com 3 doses de remédios por dia, aguardando a cirurgia, e né, teve um aumento. Quem estava lá no dia da família, acho que nem percebeu, nem eu percebi, fiquei sabendo depois, né? Porque ele é muito saudável, muito forte, é apenas algo bem localizado. E surgiu, né, na quinta, sexta, ele conversando com o médico, com o cardiologista, surgiu uma vaga para antecipar no sábado essa cirurgia. Então, assim, perdão por a gente não ter comunicado vocês antes, para vocês estarem intercedendo. A gente, graças a Deus, nós temos vários grupos de liderança, onde nós estendemos aí os pedidos de oração, eles estiverem intercedendo. Então, eu venho aqui só para dar a boa notícia, né? Que a cirurgia já foi feita, ele está muito bem, foi feita ontem. Hoje a gente está aguardando aí a alta. Foi a cirurgia, foi a anestesia geral, né? Que vocês sabem que quem tomou causa um certo desconforto. Mas hoje ele já me mandou ali o link do culto, né? O Lucas, o filho dele, já tinha me mandado, ele mandou de novo. Eu falei, vai dormir, homem, né? O que você está me mandando aí, link de culto, deitado na cama do hospital? Então, é sinal que ele está bom, né? Já quer trabalhar. Então, obrigado aos nossos líderes que estiveram na intercessão. Se chegou a notícia, você que intercedeu. Deus respondeu as orações, foi muito bem sucedida. E, né, domingo que vem, estamos esperando ele aqui. Não vamos dar nem folga para ele, né? Precisa de 5 dias aí por causa do corte. Nem é por causa da ablação, que graças a Deus aconteceu muito bem. Tá bom, irmãos? Então, fica aí o recadinho. E o pedido de desculpa não ter informado vocês antes para estarem orando com a gente. Então, a série começa na próxima semana e hoje eu quero falar sobre esperança. Esperança nesse tema que é a poderosa virtude da vida cristã. A esperança, lembra disso, é uma virtude poderosa que nós, como cristãos, temos o privilégio de ter. E eu queria compartilhar esse tema com vocês na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do verso 18 ao 25. Vai estar aí na projeção para você, mas quero que você acompanhe comigo dizendo assim. A Bíblia vai dizer, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Verso 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Por quê, irmãos? Que a gente está aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém, irmãos? É um texto com muita coisa aqui que a gente poderia falar, um pouquinho mais complexo, mas eu quero me deter nesse assunto da esperança. Porque eu tenho para mim que no que tange a vida cristã, a esperança é uma das palavras mais belas, um substantivo mais importante, entre os 3 mais importantes, vamos dizer assim, das Escrituras, mas o mais belo, o mais lindo de toda a Bíblia, do mundo, né, de todas as épocas, a esperança, junto com a fé e o amor, conforme o apóstolo Paulo diz em Coríntios 13. Ela é fundamental, ela é a nossa força, ela é a virtude, é uma virtude poderosa.
A dignidade de um cristão está exatamente na esperança que ele nutre, na esperança bíblica que ele nutre. Essa é a virtude cristã. Mesmo a gente percebendo, ao contrário do que esse mundo pós-moderno pensa, que às vezes, né, os cristãos, eles usam isso como um escapismo, né? É uma fuga da realidade. Então eles ficam acreditando nessa balela, né, de esperança, de céu, da vinda de Cristo. Então as pessoas nos acusam muitas vezes de um escapismo, que a gente quer escapar da realidade. Outros vão dizer que é uma autoilusão, a gente fica se auto-enganando, né, para suportar melhor as coisas que a gente tem nesse mundo. Não é isso, não é um escapismo, nem um auto-engano. Isso é bíblico, a esperança é uma virtude, ela é poderosa. Mas ao termos a esperança na vida eterna, nas coisas eternas, na vinda de Cristo, nós não precisamos desprezar as coisas desse mundo. Porque o viver nesse mundo e a esperança do porvir podem caminhar juntos muito bem e devem. Porque se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos ver que os apóstolos, por exemplo, que tinham essa esperança, essa virtude, eles fizeram uma rebuliço, né, no Império Romano. Eles desencadearam conversões debaixo de um momento tão difícil, quase impossível, mas por causa da esperança, do que eles criam. Eles foram relevantes, eles fizeram a diferença e eles alastraram o evangelho. E chegou até nós, né, irmãos? Se nós olharmos para a história, nós vamos ver os protestantes ingleses que aboliram o tráfico de escravos, justamente porque eles acreditavam no céu, porque eles tinham essa gloriosa esperança, essa virtude de que um dia Jesus voltaria. É essa esperança que nós acabamos de cantar aqui, vem Jesus, que Jesus ressuscitou, a gente cantou tudo isso hoje. Vocês declararam com seus lábios, aí a plenos pulmões, essas verdades que a Bíblia está relatando aqui. Somente quando os cristãos pararam de crer, de ter essa esperança de verdade em seus corações, de acreditar no céu, na segunda volta de Cristo, somente quando isso começou a acontecer, que o cristianismo se tornou inoperante. Nós paramos de ser tão relevantes dentro da sociedade, no mundo em que vivemos. Isso porque muitas vezes as pessoas não reconhecem o anseio que está dentro do seu coração, a busca que está dentro de cada um de nós. Mas eu tenho certeza, irmãos, se a gente prestar atenção, esse anseio está dentro, porque Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou dentro de todas as pessoas um anseio pela eternidade, um anseio no nosso coração. Se as pessoas tivessem prestado atenção nisso, valorizado mais isso, elas saberiam com veemência que isso está dentro delas, que isso faz parte daqueles que acreditam em Jesus. Eu sei que nesse mundo tem todos os tipos de prazeres, todos os tipos. E muitos deles, nocivos, que tentam querer dar para a gente, suprir esse anseio que há no nosso coração, de uma forma contrária à palavra de Deus. Há muitos apelos, há muitas coisas que acontecem nesse mundo que tentam mostrar que a gente pode ser satisfeito. Mas eles nunca cumprem o que promete. Você já viu quando a gente se apaixona, né? A pessoa que se apaixona, ela acha que aquilo ali, virar aqui para a galerinha mais jovem, está por aqui, né? Quando se apaixona, a pessoa fala, não, agora minha vida tem um novo sentido, o coração bate mais rápido, né? Você fica até com mais saúde, começa a se cuidar mais, começa a melhorar, a gente acha que é. Ou quando você passa naquela faculdade que você queria, quando você tem um projeto que está dando tudo certo, você vai conseguir executar. Ou quando você tem um sonho de um carro novo, de uma casa nova, e você atinge esse objetivo. Parece que a sua vida está completa, está plena. Mas eu nem preciso falar muito sobre isso. Todos nós sabemos que muitas coisas que a gente ansiou, que a gente atingiu, não era aquilo. O desejo continua ali, o anseio continua ali. E olha que eu citei coisas aqui que são as principais, né? Como família,
trabalho, lazer, né, sonhos. E ainda assim o anseio permanece, aquele anelo dentro do nosso coração. Quando essas outras coisas atingidas vão perdendo a força, a gente começa a ter desejo de novo por algo maior. Parece que não era aquilo, né? Não chegamos lá. E isso é bom, irmãos. Deus colocou esse anseio dentro do seu coração, dentro do meu coração. Deus colocou. Deus colocou. E só Ele pode suprir. Só acreditarmos nas suas promessas, vivermos essa virtuosa esperança, é que vai fazer sentido na nossa vida. Mas acontece uma coisa, quando as pessoas buscam as coisas e conseguem, e depois se frustram, vai acontecer reações dentro do ser humano. A primeira reação que eu queria mencionar é a reação da pessoa tola. A pessoa tola, ela vai, quando ela vê que não era aquilo, que ela perde de novo, né? Não é aquilo que ela atingiu, ela se frustra, ela coloca a culpa nas próprias coisas. Ela passa a imaginar que se ela arranjar né, um homem, por exemplo, uma outra esposa, uma outra casa, um carro mais caro, ou uma viagem mais longe. Não, se eu conseguir isso, ela começa a buscar coisas e mais coisas, e a pensar que agora sim, não, se eu conseguir isso, agora sim eu vou atingir. Quantas pessoas a gente conversa que estão dentro dessa ilusão? Pessoas tolas. Pessoas que estão assim com um olhar muito terreno, né? Olhando só as coisas aqui desse mundo. Elas acham que aí elas vão se livrar dessa rotina enfadonha, disso. São as pessoas que têm uma reação tola diante da vida. Que vão pulando de coisa em coisa, sempre na esperança que dessa vez a vida vai ser repleta, vai ser plena, vai ser maravilhosa. E essa reação do tolo frente à vida, ela nutre uma esperança vazia, fútil. Temos uma segunda reação, que é a pessoa sensata, porém desiludida. Que é o contrário, né? Essas pessoas concluem que tudo não passava de conversa fiada. Eu cansei de correr. Vocês que são novos aí, vocês ficam correndo atrás das coisas, mas eu que já estou mais velho, eu já vi de tudo nesse mundo, eu já sei que o negócio é assim mesmo. Então é aquele conformismo, né? A pessoa se acomoda, ela aprende a conviver só com aquilo, ela reprime, que é o mais perigoso de tudo, ela reprime esse anseio de Deus, esse desejo, né? Esse fervor, vai reprimindo, e vai ficando com aquela vidinha morna, vai ficando com aquela vidinha rotineira, igual, e ela transfere isso para a vida espiritual, para a sua vida na comunidade de fé, na igreja, e ela vai tendo essa vida morna, que é o que a Bíblia usa, né? O adjetivo que a Bíblia usa, mormidão. Quantas pessoas, irmãos, estão dessa forma? E elas não param para pensar, vamos supor que exista o suprimento desse anseio, que exista de fato verdade nessas promessas, que exista algo maior, porque o nosso Deus é o Deus do infinitamente mais, irmãos. Vamos supor, e a gente vai descobrir isso tarde demais. Depois de viver uma vida tão insonsa, tão sem sentido, sufocando a capacidade, a possibilidade de experimentar esse mais de Deus. A pessoa se frustra com apenas uma área da sua vida e ela transfere para tudo. Ela culpa a Deus e ela começa a viver essa vidinha insonsa. Esse sensato desiludido, a gente pode dizer que ele tem uma esperança morta. Uma esperança morta. Essas duas reações, dois tipos de pessoas, o que corre desenfreado atrás de satisfazer o anseio através de qualquer coisa, que é a pessoa, né, que vai pegando qualquer coisa, e também o que desiste, porque acha que isso é uma utopia, esses dois estão completamente errados. E há uma terceira reação, graças a Deus por isso, que é a reação da pessoa verdadeiramente cristã. Tais pessoas sabem com certeza que Deus não colocaria um desejo dentro delas, que Deus não colocaria um anseio, que Deus não colocaria esse fervor por algo mais, para depois frustrá-las, para não satisfazê-los. A pessoa verdadeiramente cristã que nutre essa esperança, elas sabem com toda certeza que elas podem ser satisfeitas.
elas sabem com certeza que elas podem ter uma vida plena, realizada, a despeito desse mundo. Essas são as verdadeiramente cristãs. Parafraseando a percepção que C.S. Lewis teve, né, diante de uma verdade assim, ele diz que o cristão genuíno sabe que se eu descubro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo é suficiente para satisfazer totalmente, a explicação mais lógica é que eu fui criado para um outro mundo. Eu fui criado para a eternidade. Tem que ter pelo menos essa desconfiança no nosso coração de que há algo maior. Por isso que esse texto que a gente leu de Romanos 8 fala de uma forma vibrante, dessa expectativa, dessa esperança. O apóstolo Paulo está narrando aqui, mesmo em meio a tantos sofrimentos, ele está falando de uma forma tão vibrante dessa virtude, dessa viva esperança, que pode ter todo cristão que é salvo em Jesus Cristo, por isso é um filho de Deus. Eu sei, irmãos, que há um abuso de diagnóstico. Eu mesmo, no meu trabalho de conclusão do meu curso, eu fiz sobre o abuso diagnóstico. Como que tem sido, dentro da área emocional, principalmente, profissionais, tem tido um abuso. Ou a internet diagnosticando qualquer categoria da medicina, diagnosticando questões emocionais. Tantas ansiedades, como que as pessoas têm tantos problemas, tanta coisa acontecendo dentro delas. Tanta confusão interior que às vezes a pessoa nem se entende. Tem profundezas dentro do ser humano que nem ele sabe, só Deus pode atingir esse local. E eu creio que em muitos casos é a falta dessa virtude poderosa, que é a esperança, que tem adoecido, tem derrotado, tem matado por dentro muitas pessoas. Eu acredito nisso e tenho visto isso. Então é tempo de nós termos a esperança bíblica. É tempo de nós termos essa virtude, a esperança que o povo de Deus tem. O povo de Deus é o povo da esperança. É o povo da esperança. Essa palavra tem que estar no nosso vocabulário o tempo todo, porque nós somos o povo da esperança. A palavra de Deus diz que nós temos que estar preparados a todo tempo, para quando as pessoas perguntarem qual é o motivo da nossa esperança. Nós temos que estar preparados. A esperança, para mim e para você, ela tem um nome. Qual que é o nome da nossa esperança, irmãos? Jesus. A nossa esperança tem um nome, é Jesus. A nossa esperança é viva, porque o nosso Jesus morreu e ressuscitou. A nossa esperança, ela tem conteúdo e ela tem propósito. Jesus virá. Há uma vida eterna a desfrutar. E ela já começa aqui. Por isso, a esperança é uma virtude poderosa da vida cristã, porque, em primeiro lugar, é a evidência da fé salvadora. A esperança, ela é poderosa porque ela é uma evidência da fé salvadora. É uma evidência de que nós nos apropriamos antecipadamente da glória futura. É uma antecipação. O que é a esperança cristã? É a antecipação, a gente antecipa. Ainda que nesse mundo, nós não temos toda a coisa em si, tudo que Deus prometeu, mas nós temos a esperança, que garante que isso existe, que isso vai acontecer. É uma antecipação, é uma alegria, que só vai aumentando a expectativa, que vai aumentando, que vai antecipando esse prazer na nossa vida. Porque nós cremos, nós sabemos que isso é verdadeiro pela palavra de Deus. É uma alegria porque a gente crê. Eu fiz uns recortes aqui do texto que a gente leu, que diz, verso 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E não somente ela, mas também nós. Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Por quê? Porque na esperança nós somos salvos. Nós estamos aqui nesse mundo. Nós ainda não estamos morando lá, né? No céu, vamos dizer assim. Estamos num corpo ainda que morre, que sofre, que fica doente. Então, aonde nós estamos sendo salvos, irmãos? Na esperança. Nós somos salvos
Na esperança de que tudo aquilo que o nosso Jesus prometeu e fez é verdadeiro e se cumprirá. É evidência da fé salvadora. Esse texto que a gente leu, ele está construído em cima da metáfora de uma mulher grávida. Nós temos a pastora Jay, que não sei onde que ela está, se ela está lá com as crianças ou aqui, mas terça-feira ela vai ter a Esther, vai ter bebê. Então, essa metáfora aqui da mulher grávida, que está aguardando, é tipo essa esperança. Em nenhum momento ela pode duvidar que o nenê vai nascer, vai ficar para sempre dentro da barriga dela. Já tem hora marcada, dia marcado, vai nascer. É esse sentido, vai nascer. É verdadeiro, Deus é fiel para cumprir, é assim a nossa esperança. E se nós cremos assim, irmãos, qual que vai ser a evidência? As nossas escolhas do dia a dia, a forma como nós estamos vivendo a vida vai ser diferente. Vai ser transformadora essa esperança na nossa vida. Como tem sido seus dias? Como tem sido sua família? Como tem sido os locais onde você frequenta? Quanto maior a esperança, mais real as coisas espirituais vão se tornando. Quanto maior a esperança, mais forte a expectativa, a emoção, a alegria. Eu sei que nós cristãos passamos dores nesse mundo, dificuldades. Pastor Carlos mesmo está lá no hospital. Mas dentro de nós tem uma esperança viva, tem uma expectativa, que a vida não se resume nisso. Há algo muito maior, é nessa esperança que nós temos que viver. Ela é a evidência da fé que nos salvou e que nos nutre os nossos dias aqui nesse mundo. É a fé para herdar a vida eterna, é a fé para perseverar até o fim. Eu me lembro, acho que eu já compartilhei esse testemunho meu uma vez, nem é testemunho, algo que aconteceu quando era criança. A gente ia para a praia, né? Eu e meus dois irmãos, crianças dentro do carro, e meu pai dirigindo, às vezes era um Fusquinha, às vezes era uma TL, não sei quem lembra desse carro, né? Variante, tinha variante verde, e a gente ia atrás. Todo o tempo a gente ia perguntando, né? Acabava de sair, já perguntava, pai, está chegando? Mãe, está chegando? O Silas, não estou vendo o Silas aí? O Silas, esses dias, falou para mim que ele viaja assim, à noite. Porque daí os filhos vão dormir e não fica fazendo essas perguntas, né? Mas a gente ficava, está chegando, a gente ia para a praia. E tinha esse costume, né? Mesmo, toda a vida a gente ia para a praia. Tendo dinheiro, não tendo dinheiro, de qualquer jeito, farofeiro, a gente ia para a praia. E a gente ficava, está chegando, pai? E ele, quando chegar, eu aviso. Quando estiver chegando, eu aviso. E quando estava próximo, ele falava, daqui a pouco está chegando. Irmãos, a gente ia sentindo aquele cheirinho de mar, né? Não tinha ar-condicionado na época, o vidro do carro aberto. E a gente ia sentindo, o ar mudava. A gente ia chegando ali perto de matinhos, né? Ali na praia. Já ia sentindo o cheirinho do mar. Quando chegava um pouquinho mais perto, a gente ia escutando o barulho até das ondas. E quando passava num lugar um pouquinho mais alto, dava para ver uns pedacinhos já do mar que se misturavam com o céu, né? Porque a gente olha de cima assim, aquele azul do mar misturado com o céu, você já não sabia o que era céu, o que era mar. Aquilo ali, irmão, só ia aumentando a expectativa. Né, era pior você ver alguma coisa, porque você ficava ainda com mais expectativa de chegar ali, cair no mar, pôr o pé na areia. É assim a vida cristã. Quanto mais você crê, quanto mais você desfruta da presença do Espírito Santo, quanto mais as verdades de Deus vão se tornando reais na sua vida, a expectativa vai aumentando. Você já vai percebendo, né, espiritualmente falando, sentindo o cheiro, escutando o barulho. Porque a vida espiritual, irmãos, é superior à vida material. É superior. Por isso, quando Jesus ressuscitou, ele atravessou paredes, né? E falou ali com seus discípulos que estavam trancados com medo. Porque a vida espiritual, a vida material não pode suportar a espiritualidade cristã. Ela é muito superior. Ela é evidência de que nós temos a fé salvadora no nosso coração. É assim que um homem de Deus, uma mulher de Deus deve viver, com o pescoço esticado, né? Tentando ver logo esse oceano de prazeres, de amor de Deus, da ação de Deus.
É assim que nós devemos viver, com essa ardente expectativa. Não conformados, que a vida é assim mesmo. Não, cristão tem que ter fervor. Dentro do seu jeitinho de ser, cristão tem que ter fervor. Tem que ter um jeito diferente, onde as pessoas vão perguntar qual é a razão da sua esperança. Por que você vive assim? Esse é o maior testemunho que nós podemos dar. E o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Ardente expectativa, anelo intenso, anelo ardente. Ninguém fica desanimado quando crê que tem uma grande herança a receber. A gente fica cheio de expectativa. Então precisamos avaliar se há essa esperança em nós. Precisamos avaliar se há essa convicção da vida eterna, essa segurança no nosso coração. Como você tem vivido os seus dias? Eu e o pastor João, a gente estava ali atrás, na segunda música aqui, eu falei, meu Deus, né, o negócio está louco ali, o povo está. Que gostoso ver o povo adorando desse jeito, cantando, né, o pessoal aqui da música. É mais ou menos isso, irmãos, tem que ter esse barulho dentro de nós, né, gente? Como dizia o pastor Jacó, a gente tem que viver a vida em dó maior sustenido, seja lá o que for isso, né? Em dó maior sustenido. Tem expectativa dentro do nosso coração. Porque a Bíblia, ela diz assim, o apóstolo Paulo mesmo, 1 Coríntios 2, 9 e 10. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe o que é interessante? Quantas vezes eu ouvi esse texto, eu achava que tinha relação com o futuro. Que tinha relação quando eu morresse, estivesse no céu. Mas olha aqui o verso 10. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. É hoje, irmãos. É hoje que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Os olhos vão ver sim, o coração vai sentir, os ouvidos vão ouvir hoje. Porque Deus revelou pelo poder do seu Espírito a cada um de nós. É uma virtude poderosa, esperança viva, evidência que há salvação, que nós cremos, que nós estamos conectados com o coração de Deus. Então antecipe o prazer do céu, porque Deus já revelou pelo seu Espírito. E segundo e último, a esperança é uma virtude poderosa da vida cristã, porque ela é a resistência e a constância da vida cristã. A esperança é a resistência e é a constância da vida cristã. Ela é um anelo sim, é alegria sim, ela é evidência de que você tem a fé para a salvação, mas a esperança bíblica também é o combustível para a gente viver essa vida. É o combustível. Essa esperança é o nosso sustento do dia a dia. Olha que o verso 18 disse, porque para mim tenho por certo. Paulo está dizendo, para mim eu tenho por certo que o quê? Que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Revelada em nós. Não tem comparação. Irmão, se não fosse a esperança cristã, essa virtude, essa esperança eterna, nós desanimaríamos no combate contra o mal. O cristão tem que ter esperança, porque nós temos que combater o mal nesse mundo. Se não fosse a esperança cristã, nós seríamos derrotados pelas nossas imperfeições. Elas sempre teriam a última palavra. Se não fosse a virtude da esperança, nós seríamos derrotados pelos nossos pecados. Mas nós temos a viva esperança, nós nutrimos. E ela é o poder de Deus para nós vencermos todas as adversidades. Por que a gente fica de pé? Porque a nossa esperança é viva. Porque a nossa esperança tem um nome, é Jesus. Porque a nossa esperança tem conteúdo, tem propósito. Ela não é cega. Olhem aí, tenho por certo. Significa o quê? Fazer o cálculo, lidar com os fatos e não com suposições. O verbo aqui que Paulo usa no grego é logizomai, que significa exatamente lógica, cálculo, expressão matemática, fatos.
Se você crê em Jesus, crê na palavra de Deus, a sua fé não é cega. A sua fé é como uma matemática. Ela é perfeita. Ela tem fatos. E a própria ressurreição de Cristo é o maior fato da história. Por isso que Paulo está dizendo, eu tenho por certo. Eu tenho certeza disso. Todas as promessas, as coisas de Deus são reais, elas existem. E é nisso que reside a nossa esperança. E tem mais uma palavra que ele vai dizer aqui, no verso 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa palavra paciência, ela significa resistência e constância. Esse é o sentido dela. É capacidade de suportar a espera. É força para não desistir. Você pode dizer, eu não consigo. Não consegue mesmo, eu também não consigo. Mas a esperança, que Deus derramou no nosso coração, que a salvação nos traz, ela que é a capacidade de suportar, de resistir e de perseverar. A esperança, ela nos leva a ponderar, a colocar na balança as dores, aflições atuais, em comparação com os prazeres da vida espiritual, do que nos aguarda. Essa esperança que não nos deixa interromper a caminhada na fé. Essa esperança que nos motiva a levantar quando o golpe é muito forte. Essa esperança que não nos deixa morrer por dentro, quando coisas estão morrendo por fora. Essa esperança que você vê numa pessoa, quando, por exemplo, ela perde um seio para o câncer. Tem uma irmã lá em Maringá, que eu pastorei lá tantos anos. Está lá a Vivinha da Silva, uma bênção, que é a Fofa. Né? Ela chama todo mundo de Fofa, aí acabou, o nome dela ficou Fofa. E a Fofa lutou com o câncer, venceu. Mas a Fofa nunca viveu uma vida medíocre espiritualmente, duvidosa, insonsa. Eu ia com ela fazer os exames, ela, entra aqui, pastora, na cabine, entra aqui. Né? Aquele jeitinho dela falar que ela foi fazer o negócio do sopro, a médica, mas ela não pode entrar com você. Ah, então vamos fazer uma selfie. Assim, ela viveu cada momento da dor, sofrendo sim, mas com grande expectativa, com esperança. Então é essa esperança, irmãos, que você vai suportar quando você, por exemplo, é traído, quando você sofre uma grande injustiça, uma grande decepção, quando você é perseguido lá no seu trabalho. Essa esperança que faz a diferença, que muda tudo. Eu estava com uma pressa ontem ali na fila do mercado, e o meu caixa teve que reiniciar 5 vezes. E a caixa, uma pessoa assim, muito querida, tão simples, ela falou assim, acho que é para eu te dar uma palavra de Deus que isso está acontecendo. Você é cristã? Sim, sou. Mas pode dar a palavra de Deus, né? Daí ela falou lá umas coisas, e a gente começou a conversar. Aí vinha outro reiniciar, eu falei, eu vou pedir janta, né? Porque, de novo aqui, aí vinha outro. Ela falou, não, mas o Guilherme, aqui no Mufato, mas o Guilherme, vocês forem lá, fala com o Guilherme, tá? Mas o Guilherme tinha que ser promovido, porque ele põe a mão e resolve. Eu falei, mas é a 5ª vez, né? Melhor ir para outro caixa, né? Só que tinha umas filas enormes, eu estava na vez. Não, mas o Guilherme resolve. O Guilherme foi lá e fez a mesma coisa. Aí eu falei assim, olha, vai começar. Erro de iniciação. Aí eu fui descrevendo, porque eu já tinha decorado os textos lá, né? Agora vai ficar 5, 4, 3, 2, 1. Vai aparecendo. E ele foi rindo para mim e falou, vai dar certo. Eu que estava sem esperança ali, né? E não é que deu certo? Ligou o caixa. Eu falei, Guilherme, o que é isso? Mas sabe o que me segurava ali no caixa? Para não dar um piti, não ser grosseira. Não, mas que mercado, né? Que eu vejo muita gente que se diz cristã fazendo barraco. É a esperança que eu tenho no coração. Eu falei, não, está tudo no controle de Deus. O dia está corrido, está tudo improvisado, pastor Carlos operando em cima da hora. Eu ia para Maringá, não fui, lá no negócio dos adolescentes, foi uma benção, irmãos. Mudança de planos, mas calma no coração. Deus está no controle, Deus está à frente. E aí a gente não precisa ser grosseiro com o outro, a gente não precisa mudar a vida, né?
nos transformarmos em monstrinhos por causa de uma mudança de planos. Entende? Nós temos uma esperança. É isso que norteia a nossa vida. E você aproveita de uma oportunidade para ser bênção e ser abençoado também, como eu fui. Então, muda totalmente a perspectiva da vida, quando nós temos essa virtude poderosa. É a esperança que nos ajuda a ver que cada coisa nesse mundo faz sentido do ponto de vista do eterno. Essa esperança que nos ajuda a ver, como diz o apóstolo Paulo, que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Essa esperança, o próprio Jesus, ele traz esse sentido até ao sofrimento. Porque a Bíblia diz em Hebreus 12, que por causa dessa esperança, dessa certeza, ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, uma coisa futura, ele suportou a cruz. Ele sabia, como Paulo, eu tenho por certo, eu sei. Essa esperança, irmãos, está construindo dentro de nós uma fortaleza inabalável. Ela é resistente e ela é constante, ela não para quando a vida para em alguma coisa. Ela continua. Na vida do cristão tem que ter um nunca mais. Está aí para vocês. Nunca mais, porque eu resisto. Essa esperança é a resistência. Tem coisas que nunca mais a gente deve voltar. Nunca mais. A esperança viva é isso. Nós já ultrapassamos barreiras, nós já vencemos em Cristo. Nunca mais eu resisto. E tem que ter um para sempre. Eu persisto. Nunca deixa de buscar o mais de Deus que Ele tem para a sua vida. Nunca. O que tem que ser deixado, deixa, não pega de volta. O que tem que ser perseguido, não desista. Resistência, persistência, constância. Isso significa estabilidade da vida cristã. E essa esperança viva nos possibilita. Se as pessoas trocassem a ansiedade pela esperança, porque é tanta ansiedade, crise de ansiedade que desencadeiam tantas outras coisas. Se nós trocássemos a ansiedade pela esperança, não teríamos tantas enfermidades emocionais, tantas dores, tantos relacionamentos desfeitos. Porque a ansiedade é perturbação de espírito por medos e incertezas. E a esperança bíblica é antecipar com prazer e intensa expectativa alegre da realidade eterna. Percebem que as duas coisas, a ansiedade e a esperança, as duas têm a ver com o futuro. Ansiedade e esperança têm a ver com a mesma coisa, com o futuro. Mas uma é cega, mas a outra enxerga muito bem através das promessas de Deus. Uma é nociva, tira as forças. A outra nos enche de vigor. Então, irmãos, que tal a gente trocar a ansiedade por esperança? Que tal quando você tem que parar num caixa 5 vezes, quando você tem que, no trânsito, ou sofrer qualquer outro tipo de coisa na vida, você trocar a ansiedade pela esperança. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Após dia, que isso senão a esperança cristã? Ela é ou não é uma virtude poderosa, meus irmãos? Ela é ou não é uma virtude poderosa? Por isso, faça da vida uma oportunidade de viver com o coração cheio da bendita esperança. Tenha uma vida vibrante, tenha uma vida cheia dessa expectativa de que tudo vai se concretizar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E mesmo que pareça que esse momento que você está vivendo é terrível, possa parecer o fim, esse momento que você está vivendo, lembra que quem tem esperança vai enxergar esse momento apenas com uma pausa, até a próxima palavra, porque a última palavra é a palavra de Deus. Quem dá a última palavra é Deus. Então, toma cuidado, não se acabe nesse momento, seja ele muito bom, muito ruim. Se ele te lança apenas para as coisas desse mundo,
lembra, a última palavra é de Deus. E é uma palavra eterna, é uma palavra que vai avivar a sua esperança e encher seu coração de uma ardente expectativa. Porque Ele virá. A nossa esperança viva tem nome, é Jesus. Ela tem conteúdo, ela tem propósito. Ele voltará. E Ele vai cumprir todas as suas promessas na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos?